E- Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso guia definitivo para mestres da sua primeira sessão de RPG até uma campanha épica, esse quadro em que nós vamos aí conversando, batendo papo, trocando experiências e construindo juntos esse guia definitivo. Se você não sabe, já tem outros dois vídeos, né, em que nós abordamos esses assuntos e de fato a gente está indo, né, desde as coisas mais básicas da primeira sessão, como a gente promete aqui, até o mestre construindo raciocínios para uma campanha épica. E está sendo muito interessante, né? Conversar esses conceitos, divulgar experiências. Tenho certeza que daqui todo mundo vai sair aprendendo alguma coisa. E mais uma vez estamos aí com o Lúcio do RPG Explorer. E aí? Sempre com esses debates que ajudam na construção, nos ajudam vocês, comentem sempre, falem um pouquinho sobre suas experiências, que logicamente vão nos ajudar também a construir, a todo mundo que vê o seu comentário, um pouquinho mais sobre essa experiência tão legal que é o RPG de mesa. A gente conversou já várias coisas nos outros episódios, são realmente interessantes para você ir assimilando assim todas essas questões, principalmente pra galera que, né, que tá começando a mestrar e não sabe direito por onde começar, né? A gente fala bastante coisas nesses vídeos. E hoje a gente vai entrar num outro tópico que é muito importante relacionado à criação de personagens dos jogadores, né? E criação pros jogadores. E aí, Lúcio, eu já queria até puxar uma pauta dos vídeos anteriores, né, ressaltando, a gente já comentou lá a questão de você analisar o perfil dos jogadores para o projeto, né, que nem todo jogador combina com toda a campanha. Muito jogador gosta, né, pô, tá lá só pela porradaria, outros estão para jogar só o roleplay. Sempre a gente gosta mais da porcentagem de alguma coisa em detrimento da outra. E às vezes você pensar no seu projeto, na sua campanha de RPG antes mesmo de montar a mesa, pode ser algo muito importante para ninguém se frustrar, né? Para ninguém ir na proposta errada da campanha, achando que vai ser uma coisa e chegar lá vai ser outra. Então você fala, pô, esse jogador que só gosta de combate, eu tô fazendo uma campanha aqui completamente narrativa, que o negócio vai ser debater com NPCs e tal. Talvez não seja a melhor opção você chamar aquele jogador para aquela campanha. Ou, pelo menos, né, seja bem honesto, revele essas coisas ao seu jogador para que ele, pô, a proposta é essa. Você tá afim? Como que é? Você quer encarar um desafio diferente, uma nova proposta? Se o jogador topar, né? Beleza. O que que você acha, Lúcio? É extremamente importante que você mestre. Eu sei que às vezes você quer fazer uma surpresa, às vezes você não tem certeza do que você quer fazer com a mesa, e aí você chama os seus jogadores e eles não acabam ressoando bem com o teu plano. Então é extremamente importante que você solte as cartas na mesa, que você diga, será uma RPG de ação, eu quero porrada do primeiro ao último episódio. Tipo, cara, quando eu desenvolvo minhas mesas, normalmente eu falo pra vocês ali, minha ideia é mais ou menos ali, Sim. vocês lutando contra tal coisa, eu normalmente solto uma sinopse. Eu sei que não é todo RPG que vai ter uma grande sinopse, porque às vezes você falou, vamos jogar um RPG aqui, depois de um tempo vocês estão na sessão 40, vocês já começaram com uma ideia, foram pra outra e tudo mais, isso acontece, tá? Mas eu aconselho vocês sempre puxarem para esse lado de não se profissionalizarem em si, eu acho que é a palavra, mas pode ser aplicada, talvez, né? Acho que tem outra que fica mais interessante, mas vocês sempre tentarem planejar-se mais, pensar bem antes de fazer um movimento de RPG para não cancelar no final Aperfeiçoar. das contas, né? Se aperfeiçoar, exatamente. Porque eu já fiz o RPG de mesa, vamos jogar algo e começou a jogar, e também já fiz o vamos passar horas estudando antes de começar a jogar. Então procurem sempre o meio termo ali e digam para os seus jogadores, sejam fiéis com eles, fala ali para eles, é a porrada que eu quero. Se você for fazer uma ficha do investigador que não consegue aguentar um soco, que não consegue dar um de dano, você vai ficar frustrado nessa mesa. Então não faça esse tipo de mensagem. Tem uma coisa engraçada que aconteceu. Recentemente eu postei um vídeo falando sobre o Guerra Artoniana, e lá eu falo sobre a sinopse da campanha. É literalmente o que está escrito na capa do livro. E aí o cara comentou, poxa, esse vídeo é muito bacana, eu ia passar para os meus jogadores verem, mas você falou do desaparecimento do Barão. Aí eu falei, eu nem respondi, porque o desaparecimento do Barão é literalmente o ponto A inicial. sinopse.
da sinopse. Fala assim, os jogadores se reúnem pra procurar o barão que tá desaparecido. Essa é literalmente a sinopse do início da aventura. E aí, tipo assim, se o cara tá preocupado com isso, quer dizer, os jogadores eles estão entrando na aventura completamente no escuro. Não sabem que vão ter que investigar um desaparecimento, ir atrás dessa pessoa, né? Você entendeu? Então, eu acho que é interessante você dar informações pros jogadores. Não vai revelar, nossa, o barão foi sequestrado e tá em tal lugar Isso. com o inimigo tal. Mas, pô, pelo menos o cara tem que saber o que que ele vai É. fazer na Isso, aventura, né? isso vai cair na parte quando a gente falar de cooperação dos jogadores e tudo mais, Sim, a gente vai citar um pouco disso, mas tipo assim, só dando uma palhinha. Imagina que se você não dá essa introdução e o cara cria uma baita história de um cara que é contra resgate ou odeia gente rica como os barões exato. e que não tem nada a ver com isso, o cara não gosta disso, você vai obrigar ele na campanha a ter que resgatar um barão e é contra a lore do personagem dele. Então, tipo assim, é bom que você sempre introduza os seus jogadores, que se expliquem. Tipo assim, cara, falando de outro exemplo, né? Vocês estão vendo esse vídeo épocas depois do meu RPG 99, talvez, né? Ou se vocês estão vendo antecipadamente, como membro do Blitile ou qualquer coisa do tipo. Eu, em 99% do Nex, ressalto pra todo mundo. É porrada. A gente não vai parar pra ficar investigando. A sinopse começa escrita: as investigações terminaram. Então, se alguém vier pra mim e falar, pô, botei a perícia de investigação, nem usei. Se você usar, é que vai ser uma surpresa. Lógico que vai ter oportunidade pra você usar, mas não é o foco. Se você não usar, meu filho, sem problema não, tá? É. Então, é uma questão de alinhamento, né? As coisas ficam mais interessantes. E aí a gente entra no nosso primeiro ponto, ainda formando, né, a sua campanha de RPG na questão de guiar os jogadores na criação de personagens. Aqui eu queria discutir um tema que é o seguinte: qual que é o limite, né? Muitas vezes, qual que é o ponto, né? Você vai influenciar os seus jogadores na criação de personagem de que modo? O modo mais óbvio é ajudar ele, por exemplo, na criação de ficha. Ele não conhece o sistema, igual a gente estava fazendo, né? Agora há pouco, inclusive. Agora há A pouco. pessoa não conhece o sistema, aí o mestre que ele já tá ligado no sistema, já é a proposta dele. Não, vamos entrar em call, eu vou te ajudar, eu te explico ali se você tiver alguma dúvida, a gente vai montando a ficha. Mas eu quero saber assim, até que ponto talvez seja interessante o mestre influenciar na criação dessa ficha, no sentido de tipo assim, pô, a gente já tem um cara que é tanque. Você já deu uma olhada na classe tal? Eu acho que combina com você, combina com o seu perfil. O que que você acha dessa influência, assim, que o mestre tenta empurrar? Então, eu acho que o médico tem que ter primeiro cuidado. Tipo, você acabou de dar um exemplo, né? Pra não especificar tanto e a galera ficar perdido, um pouco antes de começar essa cabo, o Oblitai tava criando uma ficha. E Sim. ele acabou tendo uma habilidade que é muito parecida com de outro jogador, né? E eu revelei isso só no final pra ele. Falei, ó, vocês dois vão me dar o trabalho que vocês dois têm uma habilidade semelhante, né? E o Oblitai falou, não, podia ter mudado e tudo mais. Mas, tipo assim, era o conceito de personagem que ele tinha me passado e que ele tinha gostado. Então, eu não quis mudar ou falar pra você, muda isso. E até porque eu me liguei depois, que elas eram muito parecidas. Então eu acho que você, mestre, tem que ter cuidado. Tipo assim, pode ter vou dar um exemplo bem genérico, dois magos na party, duas pessoas que têm poderes semelhantes. Pode, não há problema. Se duas pessoas querem fazer aquilo, as duas pessoas gostam daquilo, é melhor que você deixe. E aí vai uma questão de você, como mestre, saber a melhor forma de usar uma marabalismo. Não tô conseguindo falar a palavra, mas é o te vira. Você vai ter Uhum. que, se não tem um tanque na tua equipe, você sabe que aquela equipe vai ficar prejudicada, você vai ter que mudar a tua história para que dê para ter combate sem um tanque. Você vai ter que adaptar ali da melhor forma. Agora, se os jogadores estão criando a ficha, você pode já falar assim, ó, gente, tenta informar um de vocês não quer ser uma pessoa mais forte, mais pesada, pra aguentar a porrada, porque eu acho que vai dar muito trabalho pra vocês se vocês não tiverem isso. Se vocês não quiserem, sem problemas. Eu acho que o mestre ele pode sempre orientar o jogador, mas sem obrigar. Sem falar, ó, é obrigatório você pegar essa classe tal. A não ser se for o conceito desde o início da party, sabe? Quando você chamar os seus jogadores, vocês falaram: eu quero um personagem forte pra dar dano, um personagem forte pra resistir a dano, e um personagem múltiplo, né? O suporte. Se você já começa chamando os seus jogadores, introduzindo isso, eles já vão saber que eles precisam escolher com base nesse estereótipo que você colocar dentro deles, tá? Mas agora sim, se eles estão no meio da criação e você começa a desvirtuar o que ele quer, não pega isso não, pega isso aqui, ó, eu acho que isso aqui fica mais legal pra tu. Não, essa habilidade não, tira ela, bota essa daqui e tal. Você pode guiar, mas eu sou do mestre que gosta de deixar os jogadores cometerem erro.
Às vezes eu vejo que ele não conseguiu ali um combo, coisa do tipo, que pô, faltou um pouquinho pra ele pegar um combo legal. Eu deixo ele cometer aquele erro, se é uma coisa que ele queria fazer, né? Ao invés de focar nele e fazer ele fazer o que eu quero. Você, mestre, tem que ter cuidado pra ficha não ser você que fez, tá? Se fosse pra Hum. você fazer, você desse ficha pronta pros jogadores, né? Ali é muito interessante isso, inclusive eu vou mostrar para a galera na imagem. Os tópicos que nós estamos conversando é justamente para enfatizar isso daqui. Esse primeiro ponto do guiando os jogadores na criação dos personagens. Nós conversamos aqui sobre a criação, o conceito básico da criação de personagem, isso entra muito na questão do jogador estar ciente do que vai ser a aventura, que foi algo que a gente já conversou também. Porque qual que é o grande ponto disso? Para o jogador ele ter ideias interessantes, ele ter o conceito básico ali do personagem que ele quer para aquela aventura, ele precisa minimamente ter uma ideia do espaço, né, do que vai acontecer para ele conseguir se desenvolver dentro daquilo. Para ele, é literalmente você passar para ele a proposta da sua campanha e ele fazer algo alinhado a essa proposta. Isso é muito importante, galera. Pode parecer que muitas vezes a gente começa jogando RPG, tipo assim, eu tô com uma ideia aqui da história, você divulga o título e chama a galera pra jogar. Isso funciona até, né, até a segunda página. Agora, você colocar uma sinopse bem elaborada e pegar jogadores que acolhem essa proposta, vai te dar uma estrutura melhor de coesão quanto grupo para aquela história, entendeu? Que vai deixar mais adequado. Muitas vezes a gente olha um personagem já aconteceu, né? Quantas vezes eu entrei numa stream aí do YouTube pra assistir alguma sessão. Cara, tinha um personagem que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Então, por exemplo, é igual lá no canal tá rolando Guerra Artoniana, que é uma. Tipo assim, uma guerra mundial dentro do mundo de Tormenta, e o cara faz um personagem pra lutar contra a Tormenta, sendo que a Tormenta nem aparece nessa aventura. Sabe? Não é um ponto nessa aventura. Então não teria nada a ver com a proposta do Guerra Artoniana. E o segundo ponto, que foi o que o Lúcio estava comentando agora com a gente, entra na parte ali do equilíbrio entre história e mecânica, que é algo muito importante de você avaliar também. Se você faz, se você deixa aberto, né, livre para os seus jogadores escolherem o que eles querem jogar, e aí chega na hora, igual ele bem pontuou, não tem nenhum tanque, você, como mestre, por já ter tomado essa decisão anteriormente, você não pode achar ruim com os seus jogadores deles não terem escolhido ali o que você queria. Então, cabe a você, como mestre, criar um equilíbrio entre a mecânica para esse tipo de coisa. Muita gente criticou quando nós anunciamos o grupo lá de Guerra Artoniana nesse sentido. Na equipe nós não temos nenhum tanque oficial. Não tem nenhuma classe que oficialmente dentro do sistema de Tormenta é identificada como um tanque. E muita gente criticou, falou justamente isso. Nossa, essa galera aí vai morrer na primeira aventura, ninguém vai aguentar e não sei o quê. E quem assistiu o primeiro episódio vai ver que, apesar deles terem sim sofrido bastante dano, a coisa ou esteve equilibrada, né? Eles sobreviveram, ninguém chegou ao ponto de ter que fazer teste de morte, alguma coisa nesse sentido. É, porque houve esse equilíbrio, né? Eu fiz esse trabalho de equilíbrio da mecânica anteriormente para que isso fosse condizente. Isso quer dizer que você tem que, como mestre, tem que sempre passar a mão ali para os jogadores? Não. Isso é um equilíbrio para a sua história. Por isso que inclusive esse é o tópico, né? Equilíbrio entre a história e a mecânica. A história, ela não precisa ser crua nesse sentido ali. O livro falou desse jeito, então é uma regra de pedra. Muito pelo contrário, galera. Essas regras, elas são feitas para você adaptá-las, tá? Do jeito que você achar mais interessante para sua campanha. Então, é importante ter em mente duas coisas, né? Primeiro delas, proposta da sua campanha. Eu acho que esse é o primeiro ponto bem importante. Faça uma proposta interessante e informe os jogadores do que vai ser a sua campanha, sobre o que vai se tratar. E assim eles vão poder criar o personagem, o conceito deles, dentro daquilo que você está propondo para ser jogado. Para não ter frustração, né? Essa lance da frustração é muito complicado. Ou senão fala assim, Exato. olha, eu quero... a gente vai ter a campanha tal, eu preciso de uma classe física, aí você já lista. Tem que ser um guerreiro, um bárbaro, ou sei lá, alguma outra coisa, um bucaneiro. Um cavaleiro, Um pode ser um cavaleiro. cavaleiro. Eu vou ter eu preciso de uma classe suporte obrigatoriamente, que vai ser não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma mágica e o outro pode escolher livremente. Você já impõe isso na mesa. Se o jogador olhar aquilo e falar, pô, eu queria jogar com a classe física, já tá preenchida, então não vou jogar. Obrigado pelo convite, vou pra próxima. Isso. Cara, muito Isso melhor do que se frustrar.
E isso me lembra quando eu e você criamos nossas campanhas de Avatar Legends, nós pontuamos jogadores. Cada um de vocês vai ter um elemento, tá? Sim, Já deixo óbvio para isso para vocês. Cada um vai pegar um elemento. Não vai ter dois dobrador de água, dois dobrador de terra. Cada um vai pegar o seu para a gente poder fazer uma coisa bem legal. Cada um ter o seu. Então, isso, por exemplo, é uma a gente impôs que os jogadores fizerem assim, sim. essa escolha e já começamos o RPG falando isso. Se alguém falasse, só quero jogar de terra e outro jogador pegou, beleza, Fica pra sem próxima, problemas. um Fica abraço. pra próxima campanha, eu te chamo pra você ser o dobrador de terra. Mas se você não Lógico. quer participar dessa, porque não quer ser outra coisa, então é isso. Então, deixem sempre óbvio ali. Se vocês querem colocar, impor isso, um requisito na mesa, você pode colocar, desde que Sim, ele seja bem dito. E tentem sempre, tá? Conversa, não briga com o jogador, não, tá? Não briga com o teu jogador que não você tem mina porquê. uma próxima participação dele. Fala na Exato. próxima, é isso, na próxima a gente joga. E conversa de boa, não vai brigar com ninguém, não, pelo amor de É, Deus. cara. Olha, tem coisas, poucas coisas na vida valem a pena a gente realmente se desentender com outra pessoa para conseguir, né? RPG não é uma dessas coisas, tá, galera? Vocês podem sempre levar aí no bom senso, na diplomacia e resolver. E entra muito na questão de influenciar os jogadores, né? Mexer na ficha deles pode ser interessante quando o jogador pede essa ajuda, né? Às vezes a gente tem o problema de nem fazer por mal, mas porque a gente está tão empolgado em ver aquilo acontecer que a gente começa a sugerir, meio que empurrando forte, forçando a barra contra os jogadores. Isso não é tão interessante, né? Peça para os jogadores, pô, será que você aceita uma dica para esse ponto? Se ele aceitar, né, sim. Se ele, pô, acho que não era isso que eu estava pensando, você já para por aí, deixa ele resolver, né, a situação. Às vezes a gente sabe o que é, a gente acha que sabe o que é melhor para outra pessoa, né, o que é um grande erro. Então, sei lá, a gente tem que levar muito em consideração. E a gente entra no segundo tópico aqui, que é na questão da dinâmica de grupo e interação. E a gente vem com outro problema, que é a cooperação entre os jogadores. E aí eu queria saber, Lúcio, já teve briga aí na sua mesa? Já teve quebra-pau? Várias vezes. Vai ter que contar um Ó, exemplo prático aí pra gente. trazendo um rápido exemplo ali, praticamente eu já tive isso muito no RPG chamado Lenda de Cinco Anéis, porque já que cada um deles são de clãs diferentes, né? Então cada um deles tem disputas externas entre si, sempre gera, e sempre gerou com um jogador em específico que eu gosto muito dele, mas ele sempre faz isso, dele querer virar o Gandalf independente. Eu não Hum, tô mais nessa party. Eu não sou mais amigo de vocês. E eles quer seguir o caminho próprio. Não, não vou seguir o mesmo caminho dos jogadores, eu vou pro outro lado. Não, eu não vou fazer isso não, vou fazer tal coisa. E isso sempre cria problemas que você, como mestre, vai ter que resolver. sim. Ou você chegando pro jogador e conversando, meu filho, a gente tá jogando um RPG com sinergia de grupo, com aliados, então, tipo assim, não vou te obrigar necessariamente a mudar teu personagem 360 e falar, agora eu sou amigo de vocês de novo, estamos do seu lado, mas tipo assim, coopere, por exemplo, pelo menos, dá uma cooperada, segue o mesmo caminho, mesmo que você seja um personagem emburrado, que não tá falando com ninguém, que fica mais afastado, em algum momento ou outro você vai se conectando dentro da narrativa, mas ou você conversa com ele, ou você, como mestre, resolve e tenham cuidado para não resolver da pior forma possível. Eu já fiz da pior forma possível, que foi ele acabou indo pra cadeia, o personagem dele, e o jogador ficou revoltado, tentou fazer um suicídio, o personagem Eita! dele, e ficou revoltadíssimo, que outro jogador que prendeu ele queria criar uma nova ficha pra matar o outro jogador. É Falou, vou criar uma isso. ficha só pra te matar, não sei o que lá. E foi um revolt muito complicado. Mas então, eu como mestre naquela época não sabia muito bem como lidar com aquilo. Hoje em dia, eu tento formalizar ali para os jogadores, por exemplo, principalmente em RPGs onde eles são de facções diferentes, que algo uniu eles ali. Há uma entidade maior que faz eles ficarem conectados, isso dentro da história, né? Sim. Algo que faz eles ficarem mais próximos, ou fora mesmo do RPG. Gente, não vamos fazer personagens sad boy, isolado, solo, não. Vamos fazer um personagem assim que consiga se unir e conversar civilizadamente com os outros. Então a gente vai pensando nessas duas formas, né? Ou na vida real ou na história, uma forma de linkar os jogadores para que não haja tantas rixas e coisas do tipo. Porque é importante que eles tenham uma sinergia que cooperem entre si para a história andar, né? Sim. Uma coisa
dentro da história que sempre ajuda é você colocar de fato ali, como se fosse algo maior, um objetivo em comum, né? E isso vai levar eles na campanha. E isso tem que deixar claro desde o começo. Eu adoro rixa dentro da mesa, né? Eu acho que isso mantém muito. A gente vai falar sobre isso, né? Manutenção do engajamento. Eu acho que os personagens estarem com um conflito interno dentro do grupo é muito Uhum. interessante na questão de engajamento, porque essa conversa uma hora vai Exato. voltar, eles vão ter que se resolver de uma forma ou outra. É, Pode terminar, mas eu ia dar depois eu vou dar um exemplo da sua mesa, do Avatar. eita, olha lá. E aí, para você manter a cooperação, é importante sempre deixar claro que um objetivo em comum vai guiá-los até o final, mesmo com as suas diferenças ali entre si. Fala aí qual que era esse. Exatamente. Em Avatar, a gente sempre teve conflito, por Sim, o exemplo. Em tempo Avatar todo. Prepara-se pra Guerra. E teve um momento que eu, como jogador, fiz um ato que eu falei assim, putz, o Oblitai, se acontecer o que eu acabei de dizer, o Oblitai vai ter muito problema daqui pra frente. Que foi, eu não vou dizer exatamente o momento, vocês vão lá assistir o Prepara-se pra Guerra, mas teve uma hora que eu falei pra um personagem, então não vá com a gente, segue Ah, o teu sim. caminho. Aham. Você não precisa ficar aqui. Quando eu falei isso, eu pensei, Vai dar merda, assim. se ela for embora, se ela for embora, vai dar um trabalho. Meu Deus, mas assim, acontece, conflitos acontecem. Sim. Prepara-se pra guerra, a gente sempre teve conflitos e objetivos em comum. Nenhum personagem acho que quebrou pau com ninguém. Teve algumas coisas, mas assim, não um grande quebra-pau um do outro. E fora esse momento aí, a gente sempre permaneceu super unidos e tudo mais, mesmo com rusgas internas que são interessantes para um RPG, contanto que não quebre o andamento da história, né? Que não bagunce a esse ponto. É. E a questão do jogador que, foi igual você falou aí da sua mesa, né, que quis tocar sozinho e tal, Uhum, eu acho que tem que ter muito bom senso do próprio jogador, né? também. Existe uma linha muito clara, na verdade, entre o ponto em que o jogador tá só seguindo realmente o que o personagem dele acredita e a outra linha em que ele tá só sendo chato, né? O jogador tem que ter muito bom senso nesse sentido, porque se ele vai contra. Ele sabe que ele tá indo contra o que a campanha tá propondo. Ele não tá indo com o personagem dele, ele só tá sendo chato. Entendeu? Ele não tá seguindo o que o personagem dele faria. Isso não existe. Isso. Você, assim, por mais que o personagem tenha uma personalidade forte, por mais que ele seja antipático, sad boy, não sei o quê, cara, você comanda o seu personagem, tá? Tudo bem, ele faz. Ele, é normal ele ter uma atitude dele se isolar por um tempo, beleza. Agora, ele contra toda a história da campanha, aí você já tá sendo chato. Isso não existe. E eu falo assim, a partir do momento que você está contra a história da campanha, que seu personagem segue um outro rumo, você não é mais um personagem que está na tela. Então, se, logicamente, você tiver uma oportunidade para conversar com o jogador, a gente tá considerando, eu tô pelo menos considerando aqui, na melhor das hipóteses, uma pessoa que é amiga tua, que não vai ter uma Sim. briga, tá? Mas na melhor das hipóteses, você fala para ele, tá bom, sem problema, seu personagem vai embora, em outro momento ele pode voltar pra história, a gente pode fazer uma cena ou outra, fazer uma one shot do que aconteceu com esse personagem, mas ele agora está fora do núcleo que a gente vai contar a história. Cria um novo personagem que entra na próxima sessão junto com o núcleo de jogadores e segue a história. Este Sim. personagem tá fazendo outra coisa. Então é quase como se fosse um filme. Em algum momento você viu um personagem do filme que ele deu um adeus do filme. Não quer dizer que ele sumiu, não quer dizer que ele já era, mas ele pode aparecer numa spin-off do filme, numa continuação, em outro momento do filme, mas ele agora não é o que está na tela. Ele não é quem a gente vai seguir na tela. Então, segue com os outros jogadores. Se puder, ele cria um novo. Se não puder, ele não cria. Volta em outro momento. E é isso. Você pode brincar também assim, mestre. Porque senão o cara quer um mestre particular, né? Ele quer fazer uma sessão ali só dele, ou quer fazer outra campanha. Tipo, sei lá, pra mim tem um limite muito claro aí. E aí quando o jogador quer insistir nisso, cara, só ó, um abraço, foi um prazer, até a próxima. Uma coisa que deu muito problema na minha mesa já, né? Principalmente na mesa de Hogwarts RPG que eu tenho lá do Instabund Tempora, é PVP, tá? Isso daí, cara, olha, eu vou dar um conselho pra você. Se você não tá jogando entre amigos, assim, próximos, até mesmo entre amigos, né? Às vezes dá ruim. Mas você não tá jogando com pessoas que têm uma mentalidade evoluída a ponto de saber separar as coisas,
não faça um PVP na sua mesa, tá? Já tive muito problema com isso, a galera levou pro pessoal, sabe? É muito. Porque lá por exemplo, no próprio cenário de Hogwarts, você tem uma dualidade muito forte. Tem a galera que é da magia das trevas, tem a galera que é da Ordem da Fênix, da Parada da Luz e etc. Quando a gente coloca esses dois em conjunto, mesmo eu tendo um objetivo em comum para eles seguirem, as rixas elas vão vir à tona. E a ideia é que em algum momento, né, eu coloquei personagens heróis, coloquei personagens vilões, em algum momento a ideia era eles se enfrentarem, assim como já aconteceu na campanha oficial lá de Ordem Paranormal e etc. Então, esse confronto, ele vai acontecer em algum momento. Essa é uma parada que, inclusive, ajuda na manutenção do engajamento, só que a galera tem que saber separar as coisas. Quando chega na hora do confronto, e aí você, né, isso acontece muito quando você não tem ali um equilíbrio na mecânica, que foi o que a gente comentou acima. E algum jogador tá lá combado e o outro não. E o cara atropela o outro jogador nesse combate, nesse embate, cara, e aí a pessoa leva isso pro coração sem aceitar que perdeu, é triste. O fim é triste, a coisa toma caminhos ali, rumos que são complicadíssimos, já aconteceu e meio que o mestre ele fica contra a parede, porque é como se ele se visse obrigado a escolher um lado, sabe? Tipo É assim, muito e aí, complicado. mestre, sabe? Então, não recomendo PVPs quando você não tem um grupo coeso ali que tá de acordo com a proposta da campanha. PVP sempre é um problema, um cuidado que tem que ser tomado. Eu acho que normalmente só quando o RPG demonstra aquele futuro PVP entre jogadores, quando você literalmente já faz a rixa pensando, quando você cria algo de dois lados mesmo e fala, vocês uma hora vão se confrontar e coisa do tipo. Quando é assim, do nada, um vira a espada pro outro e mete o pau, é complicado mesmo. Já participei de PVPs, né? Acho que em minha mesa, eu não consigo lembrar um grande PVP. Teve, tipo, por exemplo, o exemplo que eu dei, o personagem que prendeu o outro meteu o cacete nele pra poder prender e tal. Mas aí foi fácil, porque um deles era tipo um político, né? Então ele apanhou fácil do Entendi. outro e tal. Mas ai, mas já tive do lado do PVP ali, eu tenho certeza que eu ferrei o mestre, mas na maioria das vezes não fui eu que puxei o faixa, É, eu sei que tem aquela de onde tem dois, onde dois não quer, dois não briga e tudo mais. exato. Então eu posso falar que não fui eu que saquei a arma primeiro, mas eu fui lá brigar, então acontece também, mas vamos ter cuidado. É como eu falei, né? Sempre pautado pelo bom senso. Acho que no geral era isso, né? Pra gente resolver conflitos. Então, cara, conversa com seus jogadores, tenta ver ali de que lado que ele tá. Se não for em prol da campanha, às vezes é melhor você ter de fato um jogador a menos do que alguém causando problemas, impedindo que os outros joguem, né? Você não pode impedir a diversão. Acho que essa é uma máxima que tem que estar em todas as mesas de RPG, né? É um momento que já não tá sendo divertido pra alguém, seja porque a pessoa não entendeu a proposta, seja porque a pessoa levou pro pessoal um ponto de ruptura ali que dificilmente tem em volta. Então é melhor cada um seguir caminhos separados, a gente se encontra em outra campanha de RPG por aí, e vida que segue, né? A gente tenta promover a cooperação, mas quando não é possível, né? Infelizmente, talvez o melhor caminho seja de fato retirar ali o jogador da mesa, né? Não tem muito o que fazer, infelizmente É. essa é a verdade. E são situações chatas que o mestre tem que estar preparado. Porque às vezes você se sente culpado, né? Putz, será que eu vou pedir pro cara se retirar da campanha? Será que isso é normal? Às vezes é mais normal do que você pensa, né? Às vezes É. acontece. Infelizmente, isso é um trabalho que eu acho que fica muito mestre, tá? Tipo assim, Completamente. às vezes tem jogadores, logicamente, que decidem que não vai dar mais certo jogar com tal pessoa, porque tal pessoa dá problema. Só que, tipo assim, sempre a pessoa da postura final acaba sendo o mestre. A não ser se for um jogador que chamou os outros, né? Se for um jogador que reuniu a mesa. E o mestre foi uma pessoa reunida ali, mas normalmente é um controle de mestre. E você que tá se dedicando a ser mestre aí, saiba que uma hora ou outra você vai passar por cenas desse tipo, assim, Coisas de você chatas. ter que ter cuidado ali pra não perder uma amizade, tá? Então, tipo assim, sempre vá na calma. Eu sempre falo pra vocês, na calma, conversa, debate. E é melhor do que deixar se alongar e tudo mais, ok? Sim. O mestre ele sempre tem que ser um intermediador da mesa e você vai ter que ser o primeiro você vai ter que tomar o primeiro passo, né, para resolver esse tipo de coisa.
Não tem jeito, você vai ser o cara que tem que intervir e tem que estar preparado com isso. Espero que esse vídeo tenha te dado mecanismos aí, ferramentas para você controlar esse tipo de situação, seja desde a hora lá de montar a ficha, como nós começamos o vídeo conversando, até a hora que realmente dá um problema dentro da mesa, dá uma briga ali e a galera tem que se resolver. Maravilha? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Lúcio, muito obrigado, tamo junto. Um abraço para vocês e tchau. Valeu, a gente volta no próximo aí conversando mais coisas pro seu guia definitivo de mestres.